Eu iniciei minha atividade na Sanesp, como engenheiro na área de saneamento, vindo da área de hidrelétrica, mas eu vim mais para o sistema de fiscalização de obras. Porém, acabei participando de diversas etapas dos projetos. E a primeira missão que eu tive na Sanesp, na época, que era a Companhia Metropolitana de Saneamento, que ela sucedeu o GPEX. O GPEX era um grupo criado para, dentro do SAEC, que era a Superintendência de Água e Esgoto da capital de São Paulo. O GPEX era um grupo para tratar dos esgotos em grosso, que a Sanesp também foi criada para isso. Era uma companhia para tratar do destino final dos esgotos e do tratamento e da área de interceptação. Até o coletor-tronco ficaria para a SAEC, que era a Superintendência de Água e Esgoto da capital, que então faria o encaminhamento dos esgotos até os interceptores. A primeira missão que eu tive foi, aliás, sucedendo o engenheiro Flávio, que foi para a iniciativa privada, saindo da Sanesp, foi a recolocação em operação da estação Leopoldina, que tinha sido construída na década de 40, e que tem um fato pitoresco que aconteceu lá, que depois eu conto. E a estação de Pinheiros, concluía a estação de Pinheiros, que no final do governo do Abreu Sodré, ele queria inaugurar a obra de qualquer forma, então ele colocou a empreiteira do local numa situação difícil, porque interviu na obra, inaugurou, mas inaugurou incompleta, como todas as obras foram inauguradas na época meio incompletas, por causa do problema político que todo mundo conhece, por a placa. Assim mesmo aconteceu na estação de tratamento do Guaraú, que ao inaugurar se encheu um dos tanques de decantação e se colocou uma rolha de madeira numa tubulação de fundo, e essa rolha estourou e o decantador, infelizmente, sofreu um recalque com o esgotamento daquela água pela sua fundação, rapidamente. Então me coube, depois do advento do Planasa, a tomar conta dessas coisas. E nós conseguimos, felizmente, resolver. E o fato pitoresco que eu queria citar é que quando se operava a estação de tratamento de Vila Leopoldina, nos idos de 40 e 50, por aí, 1950, 56, até por aí, ela tinha a operação dessa estação, porque o interceptor de esgoto que vinha desde a elevatória de Ponte Pequena conduzia esgotos dessa área central de São Paulo para lá. E quando o Jânio Quadros resolveu que deveria paralisar o gasto de dinheiro na operação dessa estação, veja a que nível chegamos, Quando o governador mandou parar em 57, 58, paralisaram de um dia para o outro. Então os digestores estavam completamente cheios de lodo. E nós fomos lá retirar esse lodo, Flávio? Em 1971. Esse lodo estava completamente consolidado. Então fomos obrigados a abrir uma parede, um buraco, um vão de 2 metros por 1,5 metro na parede dos digestores e remover esse lodo a pá e picareta, porque não tínhamos aquele equipamento pequeno naquela época para entrar e carregar esse equipamento. Foi a pá e picareta no lodo meio endurecido, Então você vê o desleixo das autoridades para com o tratamento de esgoto na região metropolitana. Essa foi a obra que o Brillen Hansen tinha projetado e construído para tratamento primário. Também ela removia 30% da carga poluidora do esgoto que lá nela chegava. Mas era possível se ampliar, fazer a parte secundária com pouco investimento e já ter tido uma experiência. E no lugar desses novos decantadores secundários, sempre ficou mantido lá um belo campo de futebol, que talvez tenha gerado
craque para a seleção de 58, né? Entendeu? Mas, daí, nessa época, eu tive a felicidade de que veio o Planasa. E junto com o Planasa veio o Paulo Egídio Martins como governador. E veio o Klaus Reinach na presidência da Sabesp e o professor Yasuda como diretor de planejamento, o engenheiro Oscar Filomeno Lotito, que para a área de construção. E eu fui o superintendente de obras para a região metropolitana. Aí então consertamos o decantador recalcado lá na estação de tratamento do Araú, no sistema Cantareira, e na época completamos a obra para uma primeira etapa de 11 metros cúbicos por segundo dentro do governo Paulo Egídio Martins. E completamos também a linha de recalque de Santa Inês, com a construção do túnel 4, que substituiu um canal coberto que tinha sido feito nas margens da fralda do morro para receber a água recalcada, que era um canal na encosta com risco de engenharia que na época foram um pouco avaliados, porque ele foi previsto com uma vazão muito pequena, uma vazão inicial que era de 3 metros cúbicos por segundo, e nós já precisaríamos fazer o bombeamento com uma bomba. O módulo da estação de Santa Inês era de 11 metros cúbicos por segundo. Então, para se usar as novas bombas, foi preciso já substituir o canal coberto por um túnel de 800 metros aproximadamente. Ele transferiu as águas para o reservatório de Águas Claras, que é o pulmão da estação de tratamento do Guaraú do sistema Cantareira. O reservatório de Águas Claras é um reservatório de pequena capacidade. Bom, em resumo, deu-se prioridade novamente ao abastecimento de água, porque São Paulo contava, na época, aproximadamente com 3 milhões de pessoas sem abastecimento público de água. E as redes de água, existia aproximadamente 1.000 quilômetros de rede construídos pelas superintendências de água em toda a capital, em toda a região norte, desde Santana até a região da divisa de Osasco, ali, bares que hoje existem na periferia da Anhanguera, desde até lá, Pirituba e Perus e outros, que não tinha absolutamente água, mas tinha já a rede, tinha reservatório pronto, e o sistema adutor metropolitano, o SAN, que era um sistema de grande diâmetro, construído em aço, teve que ser complementado nessa época, tinha vários pontos ainda que não podia entrar em carga, mas tinha vários trechos construídos, e nós concluímos esse sistema adutor metropolitano, começando com 2 metros, 1,70 m de diâmetro, lá na estação de tratamento do Guaraú, indo na direção de Osasco, a subadutora de freguesia do O, subadutora para o extremo norte, lá de Perus, Caieiras, Franco da Rocha. Concluímos também a chegada em Perus, depois a chegada ali na região de Osasco, foi até Osasco com aquela travessia em ar, foi até Barueri, Jardim Tucano, aquela região toda. Isso foi concluído dentro do projeto, dentro dos financiamentos dos Planasa. Então, toda essa região tinha que ser posta em carga das redes existentes que estavam secas e fazer milhares de ligações domiciliares. Então, pela primeira vez, se resolveu que deveria se fazer a ligação domiciliar para a população sem ônus para a casa que seria ligada. Então, o governo do estado dispunha da água
mas a população muitas vezes não dispunha do dinheiro para fazer a ligação, para solicitar a ligação. Então, se resolveu desfazer a ligação financiada também pelo Planasa e já colocava a água na porta do cliente. E dali ele depois estendia a sua rede para dentro. Era colocada a ligação, o cavalete, com hidrômetro, e isso nós chegamos a fazer 20 mil ligações em um mês, empreitando com empreiteiras para executar essas ligações, dispensando a área de operação da Sabesp desse serviço. Então, tínhamos vários contratos com empresas para executar essas ligações. Então, foi um boom no abastecimento de água de São Paulo, que em 4 anos já se tinha o sistema Cantareira produzindo, quer dizer, tendo cliente para produzir cerca de 10 a 11 metros cúbicos por segundo de água tratada. Porque sem cliente não adianta se produzir água. Aí então já estava em andamento a segunda etapa para mais 11 metros cúbicos. E no governo seguinte, do Paulo Maluf, houve uma continuidade administrativa na Sabesp, não com a totalidade das pessoas, mas com toda a diretoria da Sabesp era de pessoal da casa. E a continuidade dos programas foi bem, por exemplo, o engenheiro Toniolo, né, conhecido de todos aqui, foi o diretor de planejamento e era o assistente principal do engenheiro Iassuda. Então as coisas fluíram e o Planasa manteve os financiamentos e nós conseguimos então levar a cabo de tal forma o sistema de abastecimento de água que chegou no atendimento de cerca de 95% da população da região metropolitana. Nos esgotos, então, foi o ano que se iniciou, no 1979 para 80, se deu ênfase, então, ao sistema de esgotos, através da construção do Sanegrã. Já tinha se construído, já tinha se contratado a estação de tratamento do ABC de Barueri, a estação de tratamento de Suzano e o emissário Leopoldina Barueri, que é um emissário com 5 metros de diâmetro, com uma capacidade de transporte de cerca de 42 metros cúbicos por segundo de esgoto. Isso mais tarde foi considerado um pouco exagerado essa construção, mas de toda forma, com o crescer da coleta de esgotos que está ocorrendo, a estação de Barueri modularmente vai crescer e ela pode crescer até o tratamento de um pico de 42 metros cúbicos por segundo, que certamente no futuro será atingido. É verdade que com a construção das outras estações que não eram previstas no Sanegrã e passaram a ser previstas no novo projeto de exposição do Tietê, que são as estações de Novo Mundo e São Miguel, elas já, eu acho que veio uma racionalidade, porque é triste nós vermos, né, que a estação de tratamento de Suzano, que está pronta desde 1982, né, ela até hoje não atingiu sua capacidade de tratamento, não chegam os esgotos para o tratamento de 1,5 metros cúbicos por segundo, que é a sua capacidade de primeira etapa. Ela já poderia estar tratando até 3 metros cúbicos por segundo se tivesse se executado todas as redes de esgoto e os coletores troncos para a região extremo leste da região metropolitana. Mogi das Cruzes, o município seria quem deveria construir os coletores troncos, não construiu. As redes de esgoto lançam esgoto diretamente nos potes. Então, o interceptor de esgoto, com 13 quilômetros, desde a estação, do qual eu fui engenheiro fiscal, com 1,5 metro de diâmetro, a partir de 2 elevatórias intermediárias, no Ribeirão Terras Pedro, no Jundiaí, esse interceptor está desde 1977 construído e não foi
a estação de tratamento não recebe ainda o esgoto de Mogi das Cruzes, porque o município tem autonomia de fazer o seu serviço de água e esgoto e não constrói os coletores tróficos. Os municípios de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, esses já estão na Sabesp, e ali depende apenas da Sabesp a execução das redes de coletores troncos, e essas estão sendo construídas, mas o volume de esgoto, infelizmente, ainda não é muito grande e chega nas estações. Então, eu acho que se o Tietê, se fizer um empenho para que o Tietê comece a ser limpo desde Mogi das Cruzes, depois Suzano, que é a cidade que mais gera esgoto hoje para a estação de tratamento, que é o serviço também é construção e operação da Sabesp, e se mantenha o rio limpo e se preserve as margens do rio, evitando a ocupação urbana dessas margens, por legislação especial de proteção do ambiente, se não é necessário que se faça canalização do rio, porque a canalização aumentaria a sua velocidade, provocaria mais enchentes em São Paulo. É melhor que seja retido nas várzeas, né? O rio tem a retenção também, transborde para as várzeas do Tietê, e que ele chegue limpo quando entra na cidade. Quando chegar em São Miguel, ele devia estar limpo. Aí então você vai ter a estação de São Miguel tratando o esgoto e voltando no esgoto bom, jogando o efluente da estação de tratamento, que eu tive a felicidade de ver lá na estação de São Miguel e na de Novo Mundo, o esgoto sai limpo, a água sai limpa, só que ela é lançada num rio completamente poluído. Né? Então, a poluição deve ser controlada lá de Montante para Jusante, para que quando se lance o esgoto no esgoto tratado, em nível secundário, a satisfação dos técnicos seja de ver que não está mais poluído. Isso aí é um sonho, mas eu acho que ele tem que perseguir. E a forma de perseguir esse sonho é o programa de caça ao esgoto que tem que vir. Né? E esse programa de caça ao esgoto demanda investimentos contínuos. Não se pode tolerar que os engenheiros fiquem submetidos a novas paralisações desse programa. Nós temos que lutar para que esse programa nunca mais seja paralisado, que o rio seja progressivamente limpo de suas cabeceiras para a metrópole e elaborando programas para que justamente a parte mais amontante do Tietê sejam prioritárias num programa de caça ao esgoto, para que o entusiasmo da própria população venha junto com a dos técnicos para que o esgoto chegue em São Paulo em condições melhores. É claro que temos que sempre estar alertas de que não podemos iludir ninguém. O próprio águas de lavagem das primeiras chuvas após um período de seca, elas são altamente poluentes. Então, a poluição difusa, que hoje tem um nome mais moderno, ela estará presente sempre no Rio Tietê. Mas ele terá, pelo menos, uma aparência bem melhor, apesar de que a eutrofização nunca será extinta. Mas essa seria o meu depoimento, para não me alongar muito, e dizer que as prioridades que foram dadas têm que ser mantidas e a população abastecida. Mas, por outro lado, é necessário que o crescimento da metrópole realmente seja estancado. Porque não é possível e isso só será possível mantendo a população de migrantes
desestimulada para vir para o grande centro.